Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar, vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Real da presença. Vamos provar. Tua glória e bondade. Vamos provar. Real da presença. Vamos provar.
Exaltado é o nome do Senhor. Aplauda o nome dele mais forte, se você puder. Espírito Santo de Deus, tua presença é real no nosso meio. Nós te adoramos. Nós te reverenciamos neste lugar. Mais do que tudo, nós desejamos a permanência da tua presença em nosso meio. O que mais nos importa neste dia é agradar ao Senhor. O que mais nos importa neste dia é agradar o teu coração. O que mais nos importa neste dia é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, Espírito Santo. É a tua presença, nós te exaltamos. Ah, Espírito Santo de Deus, tu és real neste lugar. Bendito seja o teu nome. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. O Senhor tem sido bom para conosco, amém ou não amém? O Senhor tem sido bondoso. O Espírito Santo de Deus tem agido no nosso meio de uma maneira muito especial. Eu não sei se você consegue contemplar o lindo trajeto que Ele tem nos conduzido desde ontem à noite. Eu queria fazer um exercício com você agora. Ontem às 21 horas a gente começou esse PAC. E o primeiro lugar que o Espírito Santo de Deus nos conduziu foi até o altar de sacrifício. Eu queria que você tentasse imaginar diante do altar do sacrifício nessa hora, mas não com um animal sendo queimado, mas que ali no altar do sacrifício você visse o teu coração quebrantado, arrependido, rendido, entregue ao Espírito Santo de Deus. Foi o primeiro lugar que nós chegamos na noite passada. Não tinha mais ali um animal morto, mas o meu coração, o seu coração neste lugar, como oferta de sacrifício ao Senhor, arrependido, quebrantado. O Espírito Santo de Deus nos conduziu um pouco mais até a pia do lavatório. Eu queria que você se imaginasse neste lugar. Mas dentro dessa pia agora não tem mais água, mas sim o sangue do Cordeiro derramado por nós na cruz. E todas as vezes que nós nos submetemos a esse sangue poderoso, ele vem e não mais encobre os nossos pecados, mas lava, limpa, purifica, tira de nós toda impureza. Depois disso, o Senhor nos conduziu até a mesa dos pães, e ali Ele apresentou para nós a provisão, que é a tua presença. Ah, querido, que caminho precioso o Espírito Santo de Deus tem nos levado. Nós caminhamos até a Menorá, e Ele iluminou a nossa mente, a santa palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra, e como a palavra do Senhor tem falado conosco. Ah, querido, como foi precioso estar diante da lâmpada da palavra de Deus. Urabashaya keya habas. Depois disso, o Espírito Santo de Deus nos conduziu até o incensário, e ali nós derramamos toda a adoração do nosso coração. E do incensário sai uma fumaça perfumada que chega até as narinas do nosso Deus.
do incensário sobe o aroma doce e perfumado da sua e da minha adoração. E para que a gente encerre esse ciclo, eu quero te desafiar a dar mais um passo nessa trajetória e se deparar diante do Santíssimo Lugar nessa hora. Se imagine diante do véu, mas não o véu inteiro, não o véu completo como existia no tabernáculo, mas um véu que foi rasgado de alto a baixo, quando nosso Jesus bradou da cruz dizendo: está consumado. E agora um convite com toda a liberdade do Espírito Santo para que a gente adentre ao Santíssimo Lugar. Ah, querido, neste lugar tem coisas tão preciosas para mim e para você. Tem o principal do tabernáculo, que é a doce presença do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus tem nos levado a caminhar nesse trajeto, e como tem sido precioso. Como tem sido extraordinário, querido. Faltam palavras para que eu possa declarar para você o quanto o Espírito Santo de Deus tem ministrado a minha vida nessa noite. O quanto o Espírito Santo de Deus tem nos feito conhecê-lo um pouco mais neste tempo. Ah, querido, nosso Jesus é muito bom. Na entrada do Santo dos Santos havia ali 4 pilares de madeira revestidos de metais preciosos e o véu composto por 4 tecidos: o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o fino linho branco retorcido, que apontam, segundo alguns teólogos aí, as 4 maneiras com que Cristo aparece nos livros biográficos do Novo Testamento, que nós comumente chamamos de evangelhos: o rei, o servo, o homem e o Filho de Deus. A entrada do Santíssimo Lugar, ela nos aponta diretamente para Cristo, apresentado na Nova Aliança, de 4 maneiras extraordinárias. Além disso, 2 querubins bordados nessa tapeçaria tão fina. E os querubins são responsáveis pela guarda e são diretamente envolvidos em tudo que diz respeito ao trono de Deus, em todas as visões proféticas a respeito do trono de Deus. Todo o profeta que viu, João, Isaías, todos eles, ao verem a movimentação, ao verem a presença de Deus ou o seu trono, ali haviam os querubins guardando, protegendo, responsáveis pelo serviço em volta do trono do Senhor. E na porta do Santíssimo Lugar, ali também havia 2 querubins bordados. Dentro do Santíssimo Lugar, apenas um objeto: a Arca da Aliança, que tinha grande representação para o povo de Deus, representava a presença de Deus. Na sua tampa, 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas direcionadas um ao outro. No meio deles, o propiciatório, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue que seria responsável por encobrir o pecado do povo. Primeiro aspergia para encobrir o pecado seu e da sua família, e em seguida de todo o povo de Israel. Dentro da Arca da Aliança, haviam três objetos simbólicos: as tábuas da lei, o cajado florescido de Arão e também o maná. Direção, autoridade e provisão. A arca, um caixote de madeira feito de acácia, completamente revestido de ouro em todo o seu exterior. O sumo sacerdote, aquele escolhido da descendência de Arão, o único que poderia
uma única vez por ano, entrar no Santo dos Santos, a porta daquele lugar, com as suas vestes completamente adornadas, e todo esse adorno direcionado pelo próprio Deus, o seu peitoral, as pedras representando as 12 tribos, sua veste de linho, completamente paramentado, para se apresentar diante de Deus, em favor do seu povo, apresentando sacrifício pela cobertura de pecado do seu povo. O sacerdote tinha uma marca física do sangue de animal que era sacrificado na ponta da sua orelha direita, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sangue na ponta da orelha direita significava a santificação de toda a sua atenção à voz de Deus naquele tempo. Simbolizava que nada, nenhuma outra voz, nenhuma outra circunstância ou situação deveria ou poderia roubar a atenção do sumo sacerdote na presença do Deus Todo-Poderoso. O sangue no polegar da sua mão direita consagrava simbolicamente os serviços feitos por esse sumo sacerdote, feitos pelas suas mãos no templo. O sangue no polegar do dedo do seu pé direito devotava a Deus o seu andar nessa vida, a sua conduta nessa vida. Entretanto, a característica mais importante e talvez a menos visível do Santíssimo Lugar era a presença de Deus. O sumo sacerdote bem vestido era maravilhoso, a cortina do Santíssimo Lugar era maravilhosa, tudo muito lindo, a arca era maravilhosa, ouro puro, mas o principal daquele lugar era a presença de Deus. O que tornava aquele lugar santíssimo era a presença de Deus. O que tornava aquele lugar especial era a presença de Deus. Quando o nosso Deus se encontra com Moisés no deserto, e Moisés vê a sarça ardendo, nosso Deus disse para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é lugar santo. E este lugar era santo, porque a presença do Senhor estava sendo manifestada nele naquela hora. Então o que torna um lugar santo, o que torna um lugar santíssimo, é a presença do nosso Deus. E querido, a gente tem falado que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. E o Santíssimo Lugar também aponta para Jesus. Mas antes disso, ele aponta para um lugar anterior. Se a gente carregar conosco o conceito de que o lugar se torna um lugar santo por causa da presença de Deus, segundo o pastor e doutor Myles Munroe, que já dorme na glória com o Senhor, o Éden foi o primeiro santíssimo lugar já estabelecido. Gênesis capítulo 2, verso 8, abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, verso 8, nos diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado.
Dr. Miles Monroe recebeu uma revelação da parte de Deus, onde ele declara que o Éden não se trata de uma localização geográfica, mas um dos significados da palavra Éden no hebraico é presença. E se eu e você lermos de novo, capítulo 2, verso 8 de Gênesis, com a revelação desse conhecimento, ficaria assim: e plantou o Senhor Deus um jardim em sua presença, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o propósito de Deus em colocar o homem, em plantar na sua presença um jardim e colocar ali o máximo da sua criação, aquilo que ele viu que era muito bom, era para que o homem governasse e para que ele também se relacionasse com Deus. Ali no Éden, o homem experimentou o Santo dos Santos, sem estar paramentado com a veste sacerdotal, sem ter uma cortina que dividia ele da presença de Deus. Adão, na virada do dia, experimentava de uma relação direta, sem uma mediação de terceiros, da sua intimidade com o próprio Deus. A virada do dia. A virada do dia. A presença de Deus se manifestava no Éden. A virada do dia. A presença de Deus se manifestava no Éden. A virada do dia. A presença de Deus pode se manifestar para você e para mim. A virada do dia, a presença de Deus pode se manifestar para um relacionamento íntimo comigo e com você. A virada do dia, eu e você podemos desfrutar da presença gloriosa do nosso Deus. A virada do dia. A virada do dia. Experiência gloriosa eu e você podemos ter com o nosso Deus. O mais precioso é que se nós criarmos um paralelo com o santíssimo lugar do tabernáculo e com o que Adão viveu no Éden, vai ser algo tão tremendo, querido. Eu sei que não tinha véu porque Adão ainda não conhecia o pecado. A natureza humana ainda não havia sido contaminada, corrompida pelo pecado. Mas preste bem atenção, Adão estava nu e a virada do dia ele se relacionava com Deus. O sacerdote precisava estar todo paramentado para uma vez por ano entrar na presença de Deus. E a nudez de Adão não era vergonhosa porque não havia pecado sobre ele. E o Senhor Deus quer nos achar nu diante da sua presença, despido de toda a nossa capa, despido de todo o nosso achismo, do nosso orgulho, do nosso ego. Nós podemos nos apresentar, assim como Adão se apresentou, desnudado, diante da presença do nosso Deus. Esse é o tipo de experiência que a morte de Cristo na cruz pode promover na minha e na sua vida. Uma experiência direta e intransferível de relacionamento profundo e intenso com Jesus. Adão estava sem roupas e só percebeu isso depois que pecou. Outro paralelo que eu quero traçar com você ainda, no santíssimo lugar do tabernáculo, a arca era de madeira de acácia, uma madeira difícil de se trabalhar, mas completamente envolvida por ouro, ouro puro, vai falar da divindade de Deus. A madeira por dentro vai falar da humanidade. Porém, depois que Jesus Cristo morre e ressuscita na cruz por nós, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele inverte esse entendimento. A partir de agora somos nós,
vasos de barro, com um tesouro precioso da presença do nosso Deus, que nós podemos levar para qualquer lugar que a gente for. Antes o ouro estava por fora, hoje ele está por dentro. Antes a presença estava por fora, hoje a presença está por dentro. Nós precisamos valorizar, o valor não está em nós, que somos de barro. Até porque muitas vezes na condição de vaso de barro, como o bispo disse, nós temos um trinco ou outro, e nós precisamos descer até a olaria para ser refeito, mas precioso é o que nós carregamos da parte de Deus dentro de nós. Há um lugar precioso dentro de mim e de você, que é onde está a presença do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, o lugar onde o Espírito Santo quer nos levar. Agora, o último paralelo que eu quero traçar com você disso é que havia uma comunhão plena entre Adão e o Senhor nosso Deus ali no Éden. E quando essa comunhão plena é interrompida, quando Adão permite que a presença ou a ação de terceiros influencie na sua relação direta com Deus. Quando Adão permite que a sua esposa ser enganada pela serpente, ele não assume a sua postura sacerdotal de exortar Eva, mas entra junto com ela para conhecer o pecado. E quantas vezes eu e você permitimos que terceiros nos afastem da santa presença de Deus? Quando eu e você permitimos que ações, a influência de terceiros, ela nos tire do santíssimo lugar. Quando eu e você permitimos que a ação, a influência de terceiros ou de circunstâncias, ela nos faça ser expulsos do Éden, que é a presença de Deus, como aconteceu com Adão. Deixa eu te dizer algo muito precioso que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração ao preparar essa palavra, querido. O nosso Jesus frequentava o templo, amém ou não amém? No período de Jesus já não era mais tabernáculo, era o templo. Mas Jesus nunca foi ao templo para orar. Jesus nunca foi ao templo para falar com o Pai. Jesus nunca foi ao templo para estar na presença do Pai. Todas as vezes que ele foi ao templo, é para que se cumprisse alguma profecia de algo que havia sido dito ao seu respeito. Mas todas as vezes que ele precisava falar com o Pai, ele se afastava. Ele ia para os montes. Ele se afastava das multidões. E nem a sonolência de Pedro, Tiago e João com ele na vigília impediu que ele falasse com o Pai aquela noite. A única vez que Jesus entra no templo e entra no Santo dos Santos, ele não entra fisicamente, entra a sua voz, bradando está consumado, para que o véu se rasgasse de alto a baixo. Lucas, no capítulo 3, ele faz uma denúncia muito séria e muito importante de como estava Israel naquele tempo. No verso 1, ele descreve como estava toda a questão política, quem governava tal região, quem governava as micro-regiões próximas a Jerusalém, que estavam sob o governo romano. Ele fala sobre o cargo sacerdotal que havia sido corrompido naquela época por Anás e Caifás. Sacerdotes que tinham a alternância fora do padrão que Deus havia estabelecido para que acontecesse. O sumo sacerdote, ele só era trocado quando o que ocupava o lugar já estava velho ou morria e saía da função. Mas Anás e Caifás, que eram genro e sogro, eles revezavam anualmente, porque o sacerdócio na casa de Deus já havia se tornado um cargo político. Mas Lucas continua denunciando algo muito precioso naquela época.
Ele fala que estavam Anás e Caifás no templo. Mas a palavra de Deus, a presença de Deus, estava com João Batista no deserto. Olha que palavra profética poderosa da parte de Lucas. Eu reconheço o templo, eu reconheço a função sacerdotal que Deus estabeleceu, mas nem a presença de Deus estava mais naquele lugar. A presença de Deus estava no deserto, com João Batista. Ou seja, o santíssimo lugar já não era mais o templo. O santíssimo lugar estava no deserto. E o nosso Jesus, ele nos ensina em toda a sua vida terrena como nós devemos, ou pelo menos deveríamos, nos relacionar com o Pai. Quanto ao que fazer, quando ele foi questionado sobre o que fazer, ele falou: olha, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu vou aonde o Pai me manda. Eu faço o que Ele me manda fazer. Eu estou na terra para cumprir um propósito do Pai. Jesus nos ensina a buscar uma vida de relacionamento íntimo, de conhecimento e de revelação da pessoa do Pai. E nesse processo de intimidade eu quero destacar 3 pontos com você, para que eu e você consigamos viver o Santíssimo Lugar nos dias de hoje. O primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é o lugar do encontro. No tabernáculo, era no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, para a expiação dos pecados. Hoje, aonde é o meu e o seu lugar de encontro com o Pai? Onde é o nosso lugar de intimidade? É no seu quarto, na beirada da sua cama. É lindo, mas então, quando você viaja, você não tem o lugar mais de intimidade com o Pai? Se você se mudar de casa, o lugar de intimidade fica na casa anterior. Primeira coisa que precisa estar estabelecido na nossa relação de intimidade com o Pai é o lugar de encontro. Nós precisamos ter um lugar de nos encontrar com Ele. E esse lugar não precisa de ser uma localização geográfica. Esse lugar é o lugar aonde você fala com Deus espiritualmente, aonde você ouve a voz de Deus através do Espírito Santo ministrar a tua vida e o teu coração. Pode ser no seu trabalho, pode ser dirigindo o seu carro na estrada. Quantas vezes nós experimentamos nas nossas viagens ser visitados dentro do carro, de precisar estacionar o carro num posto de gasolina, porque a presença de Deus era tão gloriosa, era tão palpável, nossos olhos não paravam de jorrar lágrimas, não tinha mais condições de dirigir. Quantas vezes aconteceu isso, né, bispo? Mas precisa existir esse lugar de fala do Espírito Santo de Deus no seu coração, e que ele não seja interrompido por nenhum outro ruído externo. O tempo todo nós precisamos estar atentos a esse lugar, para que o Espírito Santo de Deus ministre a minha, a sua vida, e nada nos impeça de ouvir e entender com clareza aquilo que Ele quer de nós naquele momento, aquilo que Ele quer falar conosco para essa hora. O segundo ponto que eu quero falar com você é a frequência desse encontro. O que determina hoje o nosso acesso a esse encontro, a esse lugar de intimidade, não é mais o nosso pecado, mas sim o nosso desejo de se relacionar. A virada do dia é a hora que eu e você decidimos, todos os dias, na virada do dia,
parar para nos relacionar com o Pai. E o mais lindo de tudo, que você não precisa mais de um terceiro para mediar essa situação. Você tem livre acesso a este lugar. Você determina a frequência de visitação neste lugar. Na realidade, esse lugar não deveria ser um lugar de visitação, mas sim um lugar de morada. Deveria ser um lugar de habitação nosso com o nosso Deus. Mas muitas vezes, infelizmente, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, nos impede de permanecer com a frequência com que nós gostaríamos de estar neste lugar. Muitas vezes a nossa carnalidade ela nos impede de fazer morada no santíssimo lugar, na presença do nosso Deus. E às vezes até mais do que uma vez por dia. A gente precisa sair do santíssimo lugar e voltar lá no altar de sacrifício. E fazer todo o trajeto que o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido até agora. Para que a gente possa entrar de novo no santíssimo lugar. Passar pelo caminho, pela verdade, para que a gente consiga viver a vida em abundância que Jesus conquistou para nós. Habitar nesse lugar de vida. Preste bem atenção, querido. Jesus disse que ele precisava ir para que o Consolador viesse. E ao se encontrar com a mulher samaritana, ele declara para ela: olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e a partir desse momento de você jorraria um rio de água viva. E por onde esse rio passa, querido, a vida. As margens desse rio, árvores frutíferas dão seu fruto a tempo e a fora de tempo, porque nesse rio há vida. Onde brota água, onde passa a água deste rio do Espírito Santo, ali há grandes peixes para que pescadores vivam e vivam bem durante todo o ano, porque este rio carrega vida nele. E eu e você precisamos entender que dentro de nós pode jorrar a vida em todo tempo, para que a gente possa derramar vida sobre os perdidos, sobre aqueles que precisam ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Cristo. É por isso que eu e você não podemos deixar de habitar nesse lugar, porque o lugar da vida é o santíssimo lugar. O lugar da onde jorra a vida é este lugar. Precisa brotar de nós constantemente. Alguns dias atrás, ministrando com o Ministério de Louvor, o Espírito Santo nos deu uma palavra muito preciosa, onde nós entendemos que somos apenas o canal por onde o rio passa. E o principal, o mais importante, é que eu e você sejamos um canal ininterrupto do fluir da graça, do amor, da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. A nossa obrigação é somente de não entulhar em momento algum, em parte alguma do trajeto, que a gente não impeça o fluir do Espírito Santo, da vida de Deus que está dentro de mim e dentro de você, que jorra de dentro de mim e de dentro de você. Canais liberados para o fluir da vida de Deus. É assim que eu e você vamos derramar a vida do Espírito Santo de Deus na cidade onde cada um de nós está plantado pelo Senhor. É assim que você vai transmitir vida de Deus lá na sua célula, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela. É assim, fluindo de você um rio de vida. E por último, o nível de intimidade durante esse encontro. É o terceiro e último ponto que eu quero dividir com você nessa manhã. É a gente que define o nível de intimidade dessa nossa relação com o nosso Deus. Eu digo que é a gente que define porque o desejo do nosso Deus
é que a gente viva e tenha o mesmo nível de intimidade de um casado. A intimidade mais profunda, mais íntegra, mais inteira. Mas nós, muitas vezes, não permitimos que o Senhor Deus, habitando dentro de nós, tenha acesso a tudo que está dentro de nós, que precisa ser tocado por Ele. Há lugares que nós falamos, não, Senhor, não toca nessa parte da minha intimidade. Deixa eu tentar resolver isso aqui primeiro. E muitas vezes nós somos enganados pelo diabo, querido, com o pensamento de que a sujeira do nosso pecado pode contaminar a santidade do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso dizer para você que quanto mais nós nos aproximamos dele, não é que ele fica sujo, ele não fica, nós é que ficamos mais limpos. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais intimidade nós temos com ele, mais nós somos purificados, mais nós somos lavados, mais nós somos justificados. E a gente precisa entender isso. Precisa permitir que ele acesse cada canto do nosso coração, cada espaço da nossa alma, até que a gente consiga viver com ele uma relação de comunhão profunda, plena, inteira e completa. É isso que o Espírito Santo de Deus quer de nós. A morada no Santíssimo Lugar, ela depende de uma liberalidade da nossa parte e de um desejo, mais que uma liberalidade, de um desejo, de que Ele habite dentro de nós. E que Ele conheça e que Ele tenha acesso a todos os espaços, a cada lugar da nossa alma. E eu quero encerrar dizendo algo muito sério a você. O Espírito Santo de Deus havia me falado algo no dia que Ele ministrou essa palavra no meu coração, e eu compartilhei isso com o Bispo Paulo dentro do carro há um tempo atrás, mas hoje é que Ele me fez entender a plenitude do que Ele havia me falado. O dia que o Espírito Santo de Deus ministrou essa palavra no meu coração, foi um dia de muita guerra, de muita luta, de muita batalha na minha alma. Foi um dia de muita tribulação, querido. Foi um dia de muita... Mas você não tem ideia. E no meio de todo esse caos, no meio de todo esse furacão, eu ouvi a voz do Espírito Santo que ministrou essa palavra, e eu peguei o celular no meio de toda a confusão e comecei a escrever tudo isso que eu estou compartilhando com você. E no final, a palavra do Espírito Santo de Deus para mim foi: não permita que ações internas te impeçam de morar no Santíssimo Lugar e ouvir a minha voz em todo o tempo. E naquela hora eu pensei que fosse algo relacionado a questões exteriores, mas o Espírito Santo de Deus estava falando para mim: só vai dar conta de morar no Santíssimo Lugar aquele que não é influenciado pelas relações horizontais que nós vivemos aqui na terra uns com os outros. Só vai dar conta de habitar, não fazer deste lugar uma visitação, mas sim um lugar de habitação. Aquele que não permitir que ações internas os impeçam de ouvir a todo tempo a voz do Espírito. Ah, querido, a gente precisa colocar o Espírito Santo no lugar que é dele na nossa vida. A gente não pode deixar mais que pessoas, nem coisas, nem circunstâncias roubem de nós a intimidade com Ele. A gente não pode mais permitir que a serpente nos engane e nos faça parar de ouvir a voz de Deus na virada do dia. Querido, isso é tão precioso porque
É o chamado de Deus para nós nesse PAC. O Senhor está buscando seus filhos maduros. E só com maturidade a gente consegue viver desse jeito. Passar pelas guerras, passar pela tribulação, passar pelas dificuldades, sem que elas tenham força para nos impedir de ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar em meio às guerras. Em meio às batalhas, em meio às provações. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz algo muito precioso para nós e que eu e você precisamos entender. Filhinho, eu os escrevo para que vocês tenham entendimento, que se porventura você pecar, se lembre que você tem um advogado interpelando por você na eternidade. E muitas vezes nós damos mais crédito à voz do inimigo que nos acusa, que nos aponta a falha e, ao invés de nos lançar aos pés de Jesus, ao invés de voltar lá no altar do sacrifício e passar por todo o processo de novo, para alcançar o mais rápido possível o Santíssimo Lugar, a gente vai para fora do tabernáculo e fica, agora eu não posso mais entrar. Queridos, há uma preciosidade, há uma urgência para que o Espírito Santo de Deus amadureça a sua igreja sobre a face da terra. Há uma urgência que eu e você, que a gente amadureça mais rápido, querido. Há um tempo atrás eu fiz uma oração, que depois no meu discipulado eu falei, bispo, eu fiz uma oração, meu Deus, por que eu fiz? Eu fiz uma autoanálise e eu olhei para a minha vida e eu vi como eu ainda era infantil em muitas coisas. E eu orei ao Senhor e falei, Deus, quando minha avó queria amadurecer a banana um pouco mais rápido, ela enrolava ela no jornal e colocava ela na estufa do fogão. Punha na estufa para acelerar o processo de maturação. Eu falei com Deus, Senhor, faça isso comigo. Ah, querido, eu vou falar com você um negócio. O Senhor me colocou na estufa. E tem sido dias de muita pressão, de muito aperto, mas também de muito crescimento. Eu só consegui entender hoje o que eu já compartilhei com você, que o Espírito Santo estava falando para mim. Olha, se você estiver disposto a não negociar a minha presença, eu continuo te orientando no meio do olho do furacão. A gente tem a ilusão que o centro da vontade de Deus é um lugar calmo, pacífico e tranquilo, mas não é. O centro da vontade de Deus é um lugar de muita guerra, de muita batalha, de nós contra nós mesmos, de nós contra o inimigo das nossas almas, de nós contra aqueles que querem o nosso mal, contra aqueles que querem nos destruir. Mas essas batalhas não devem nos tirar deste lugar que é o centro da vontade de Deus. E se eu e você permanecermos fiéis neste lugar, o Senhor promete continuar falando e ministrando aos nossos corações toda a virada do dia. Toda a virada do dia. Eu quero orar com você nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus. Ministério de Louvor, se puder me ajudar, por gentileza. Querido, eu quero te desafiar a caminhar para esse lugar. Eu quero te desafiar a caminhar para esse lugar de maturidade. O Senhor tem urgência para que a gente amadureça. O Senhor tem urgência para que a gente se posicione. O Senhor tem urgência para que a gente ocupe o lugar de intimidade, para que a gente faça dele a nossa habitação e não um lugar de visitação. O Senhor tem urgência que eu e você, que a gente se posicione. É o último tempo, querido. É a última hora da igreja sobre a face da terra. E está faltando crente maduro para cumprir todo o propósito de Deus para esse tempo.
Existem tantas palavras proféticas liberadas sobre nós, liberadas sobre a nossa denominação, liberadas sobre a nossa igreja local, sobre a sua igreja local, e que ainda não aconteceram porque eu e você não nos posicionamos ainda como filhos maduros. O Senhor tem mostrado por sonhos, por visões, por revelações, que grandes coisas que Ele tem prometido ainda não aconteceram, porque nem para buscar as bênçãos que Ele já liberou nas regiões celestiais, a gente ainda teve maturidade para ir fazer. Eu quero te desafiar a orar e falar com o Senhor nessa manhã. Espírito Santo de Deus, me coloca na estufa para amadurecer e acelerar esse processo na minha vida. Eu quero desafiar você a clamar Ele nesta manhã, a ir para sua casa decidido, a fazer deste lugar de intimidade, a fazer deste lugar da presença de Deus o seu lugar de morada perpétua. Eu quero desafiar você a se posicionar diante do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Há uma voz profética do Espírito Santo de Deus liberada das regiões celestiais, onde Ele com ansiedade aguarda a minha, a sua manifestação. A palavra do Senhor diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está aguardando que eu e você nos manifestemos nesse tempo. E a pergunta para mim e para você: Ele pode contar com você? É com você mesmo? É com a nossa geração mesmo, querido? Vai precisar passar mais alguém? Se é com você, fala com o Espírito Santo aí. Espírito Santo de Deus, move o que for preciso dentro de mim. Apare as arestas. Oh, Espírito Santo, realoque dentro de mim o que precisa ser realocado. Me coloque na estufa se for preciso. Mas eu quero fazer, cumprir todo o propósito que o Senhor tem para mim na minha geração. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele nesta manhã. Eu desejo isso, Espírito Santo de Deus. Eu desejo isso, Espírito Santo de Deus, de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Comece a colocar para fora toda a verdade do teu coração diante dele nessa manhã. Abre os seus lábios, querido, expressa para Ele, fala para Ele. Abra sua boca e fala para Ele. Você sabe o lugar que você ainda não permitiu que Ele toque a sua vida. Você sabe o que está te impedindo de fazer do Santíssimo Lugar a sua morada permanente. Então fala para Ele, entrega para Ele aí agora. Entrega para o Espírito Santo de Deus aí agora. Dê a Ele acesso a este lugar no teu coração aí agora. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Fala para Ele, querido. Fala para Ele. Eu não sei qual é o lugar que você ainda não permitiu que Ele tocasse a sua vida, mas você sabe, então abre a sua boca e fale para Ele. Não sou eu que posso fazer essa oração por você, mas é você diante dEle. É você diante dEle. Rasgue a tua alma diante dEle nesta manhã. Chai abaixei. Eu não
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que conheço em ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Coração físico, meu Deus, doente a ti. Esconde o rosto para que veja tua face em mim. E que diminua eu, mais e mais. No santo do santo, a fumaça do escuro. Só Deus, debaixo de tuas meu lugar secreto, santa graça me dá, sua presença me dá, santo do santo. Teus olhos, meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, se tua presença me presença dele é o seu prazer. Do santo dos santos, a fumaça, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça. Só da graça, só da graça. Que se apresente os filhos maduros. É a palavra de Deus para esse PAC. Deixa eu te falar algumas coisas assim, na ministração mesmo. Maturidade é um negócio forte, querido. A gente está falando tanto de sacerdote aqui, de sacerdote, desde ontem de noite. O sacerdote só podia ser reconhecido sacerdote com 30 anos. Antes disso, não. Maturidade. A gente precisa entender um pouco disso. Maturidade vai te fazer entender até a Bíblia. Maturidade faz a gente entender até o que está escrito se serve, assim, tudo serve para a gente, mas naquele momento, eu fui descobrir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, faz pouco tempo, eu pregava sobre isso, eu lia sobre isso, mas entender no meu coração, que tudo o que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus, faz pouco tempo. Deixa eu te falar o que atrapalha a gente amadurecer.
90% são as feridas da nossa alma. São as relações mal resolvidas, são as situações mal definidas. A gente põe um negócio desse todo a perder. Pode uma palavra, pode um olhar de alguém. A gente põe a bênção que estava chegando no final da fila de novo, porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções. A maturidade ajuda. Sério. Morar no Santíssimo Lugar, estar no Santíssimo Lugar, não é para qualquer um. E para o céu também não é para qualquer um, não. Jesus não vai casar com uma noiva infantil, infantilizada. Ele vai casar com uma noiva madura. É sério esse negócio. A gente gosta dos movimentos, eu amo o movimento, a gente gosta do sentir a presença. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ajustar nesse processo. Todos nós queremos o santo lugar, santíssimo lugar. Mas só o sumo sacerdote entrava. 1 de Pedro fala que todos nós agora somos sacerdotes, podemos ser sacerdotes, mas não é todos nós, todo mundo. É todos que entenderem quem são em Deus. Quem amadurecer, quem tiver vontade de crescer, de se curar. Feche os seus olhos aí no seu lugar. É a última palavra agora que a gente está fazendo nessa série de tabernáculo. Depois a gente vai entrar em outro assunto. Mas se você está acompanhando, ou se você chegou agora, não importa. Não sai daqui assim como a adquirir um conhecimento. Sai daqui transformado pelo Espírito Santo. Sabe? Eu preciso tanto ser transformado, eu preciso tanto que Deus me cure, que Deus me transforme. Sabe? Preciso que Deus visite a minha alma e cure as feridas que me atrapalham de permanecer na presença dEle, que me tiram o foco, que me fazem perder as bênçãos. Fala com o Senhor aí, pede para Ele. Fala, Espírito Santo de Deus, aproveita hoje, aproveita que eu já estou aqui mesmo, toca a minha alma, toca a minha mente, cura as minhas feridas, cura as minhas mazelas. Aproveita que eu já estou aqui mesmo, o Senhor também está aqui, nós dois estamos aqui. Vamos resolver esse negócio aqui. Faz uma oração sincera com o Senhor. Faz uma oração de teu coração. Renuncia isso. Nós ouvimos tantas coisas. A pastora Carla começou lá no átrio, lá no altar. Passamos pela bacia. Entramos no santo lugar. Falamos do candelabro, falamos dos pães, falamos do incenso. Tantas coisas foram ministradas nessas palavras. Mas você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou e até pior. Olha só que triste. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Pai, nós queremos nessa manhã colocar o nosso coração diante de Ti, colocar a nossa vida diante de Ti. Nós sabemos, Pai, que nós estamos vivendo dias difíceis. Sabemos que a nossa alma está cada vez mais desejosa de ser atendida. Nós cada dia mais temos mais direito do que deveres. Cada dia mais, porque nós recebemos muitas informações, lemos muitas coisas, a gente acha que a gente sabe mais do que o que realmente a gente sabe. Achamos que sabemos mais até mesmo do Senhor. Achamos que sabemos o que é melhor para nós e o Senhor não sabe. Mas nós queremos nos pedir perdão ao Senhor nessa manhã. Nós queremos humildemente pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão porque nós achamos que o véu está rasgado, significa que banalizou o processo, e não é verdade. O véu está rasgado, mas o que está depois do véu continua sendo o mesmo.
a sua presença continua sendo a mesma. Não mudou o que está depois do véu. Nos perdoa. Nos perdoa. E agora, Espírito Santo de Deus, ministra sobre as nossas vidas essa porção de cura, para que a gente possa ser livre de verdade, para que a gente possa ter liberdade em Ti em todas as áreas, para que a gente possa entrar no Santíssimo Lugar e entrar diante da Tua presença, e ser tocado pela Tua presença, e ter a nuvem nos encobrindo, onde nós não precisamos mais aparecer, nós não precisamos mais ser atendidos, nós não precisamos mais ter razão, porque é fácil cantar isso, agora viver isso é outra coisa. Se você quer viver isso, fala com o Senhor aí, fala: eu quero viver esse negócio, Pai, eu quero viver, me amadurece, me faz chegar aos 30 logo, me faz chegar lá logo, eu quero viver esse negócio, como Tua igreja, Pai, como Tua igreja nós queremos viver esse lugar, nós queremos estabelecer nessa manhã, que nós fizemos esse caminho, entendendo o que é estar na Tua presença, e agora nós queremos a Tua presença, agora nós desejamos a Tua presença, agora nós amamos a Tua presença. Vem sobre nós, Santo Espírito de Deus, vem sobre os Teus filhos, vem sobre a nossa igreja, vem sobre a minha vida, vem sobre todos nós, eu, a pastora Carlos, os presbíteros, os diáconos, o conselho, a diaconia, a Rede Kids, os jovens, os teens, os homens, as mulheres. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre cada igreja, sobre Ipatinga, Fabriciano, Pedra Bonita, Boa Vista, Eugenópolis, Belo Horizonte, Jaguaraçu. Vem sobre cada igreja, Espírito Santo. Nós nos juntamos neste lugar em um motivo de unidade para Te pedir isso. Alguns vão retornar para as suas cidades agora, mas que eles possam carregar isso com eles, Pai, e que nada que possa ter ocorrido, nada que esteja no nosso coração possa impedir o Teu agir. Eu abro mão da minha razão. Você quer abrir mão da sua razão também? Você quer abrir mão do seu direito também? Você quer? Fala com Ele: eu abro mão do meu direito, eu abro mão da minha razão, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Nós nos entregamos diante de Ti, Pai. Confiamos e esperamos no Senhor. Como pastor, como bispo, como casal de pastores, eu e a pastora Carla, nós declaramos a bênção sobre o nosso regional, sobre as nossas igrejas. Declaramos que vamos caminhar, viver esse caminho até o Santíssimo Lugar, e vamos permanecer lá. Vamos fazer uma casa lá, uma tenda lá, e vamos permanecer na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.